Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, e que fique ainda melhor a partir de agora com a programação especial que o Super Saudável fez para você. Dá só uma olhada. Você sabe quais são as características que compõem a sua personalidade? No quadro de entrevistas, eu recebo a psicóloga Natália Basílio e ela vai falar sobre como identificar as características da personalidade e desenvolvê-las de forma saudável. Tem também o quadro Super Dicas com o Dr. Rafael Marciano Vieira. Ele é endocrinologista, nutrólogo e vai falar sobre as doenças da tireoide e os seus cuidados. O Super Saudável já está no ar? Vem comigo! Você não vê a colheita de flor de narciso nos campos da França, mas sente que a fragrância tem uma personalidade única. Você não vê a incansável pesquisa para criar fórmulas de longa duração, mas sente que o batom deixa seu sorriso lindo o dia inteiro. Você não vê a fragrância envelhecendo em barris de carvalho, mas sente que ela tem algo a mais. A beleza não é só o que você vê, é o que você sente. O Boticário, acredite na beleza. Seja bem-vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100. Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem, mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho 95. Telefone 3322-5999. A personalidade é o elemento que nos torna seres únicos em meio a este mundo. Ela diz respeito às características pessoais de cada um de nós e se desenvolve constantemente ao longo da vida, de forma positiva ou negativa. A personalidade influencia em tudo que fazemos, desde a maneira de se vestir, se expressar, pensar, os projetos de trabalho, a escolha dos amigos, enfim, tudo. Conhecer e desenvolver o seu tipo de personalidade pode melhorar muito as suas habilidades naturais e o cultivo dos relacionamentos no dia a dia, que é uma riqueza, não é verdade? Por isso, eu convidei a Natália Basílio. Ela é psicóloga, está se especializando em terapia cognitivo-comportamental, tem formação em terapia de casais, sexologia clínica, com formação em consultoria organizacional, e nós vamos falar sobre a personalidade e o desenvolvimento pessoal. Ei, Natália, bem-vinda ao Super Saudável. Muito obrigada. É um prazer. Igualmente. Natália, todos nós já ouvimos assim, alguma vez, fulano tem a personalidade forte, ou Beltrano é meio sistemático, dando alusão à personalidade, mas na verdade é o temperamento, né? O que a personalidade engloba muito mais do que apenas o temperamento. Então fala para nós o que é a personalidade. Primeiro, Zé, é importante que nós possamos compreender que a personalidade não tem uma única definição. Tem várias definições de acordo com as correntes teóricas existentes. Mas de um modo geral, nós podemos colocar que a personalidade é um conjunto de características psicológicas que determinam a forma como nós sentimos, como nós agimos, como nós nos comportamos perante a vida.
Uhum. E ela sofre uma influência muito expressiva na hereditariedade, no meio, né, onde se cresce, nas experiências profissionais. Como isso funciona? Olha, a nossa personalidade, ela começa a desenvolver desde o nosso nascimento, né? Então, assim, desde quando nós nascemos, já estamos sendo influenciados tanto geneticamente, porque nós herdamos características dos nossos pais, e também as características que são apreendidas pelos nossos pais, tá? É muito importante ressaltar que as características da nossa infância, a nossa vivência na infância, ela é muito importante na constituição da nossa personalidade. Principalmente ele até o 7, 8 anos, mais ou menos, né? Questões traumáticas que a gente vive, tudo influencia diretamente. Mas também tem um envolvimento da questão social, é a nossa vivência. Toda a nossa vivência, a nossa relação social com o meio, com as pessoas, com os objetos, está influenciando diretamente na formação dessa personalidade. E o mais importante, as marcas que ficam mais fortes na personalidade ali nos primeiros anos de vida. Sim, né? Aí nós estamos falando talvez de traumas, né? Vivências traumáticas que nós passamos nessa primeira infância, que a gente diz, né? Influencia diretamente na questão da personalidade. As experiências positivas também. Com certeza, né? Por isso, assim, que nós podemos ressaltar, pegando um pouquinho dessa pergunta, em relação aos pais, aos cuidadores, né? Como é importante o amor, o afeto, essa troca nos primeiros proporcionar anos. Experiências positivas. Sim, para criar nessa criança que vai se desenvolver um adulto saudável, com habilidades sociais que são desejáveis, né? De afeto, de se expressar, de conseguir se colocar perante ao mundo, isso é muito importante. E os traços de personalidade? Sim. Como são? Os traços são características comportamentais, tá? Que nós temos. Então, não se tem poucos traços, na verdade são muitos traços de personalidade. Se a gente pudesse citar alguns aqui, vamos colocar a pessoa que é mais introspectivo. Que é isso? Pessoa que é mais tímida, mais retraída, que prefere envolvimento, prefere se relacionar sozinho, no sentido de ficar mais no seu cantinho, sabe? Mais reservado. Sim, tende a ser pessoas mais otimistas, tá? Ah, é? Sim. Só que desconfiadas ao mesmo tempo, tá? Por não ter muita interação social. Se a gente pudesse falar em pessoas com características de extroversão, que são mais extrovertidas, a gente colocaria o quê? São pessoas mais sociáveis, que gostam de estar no todo com pessoas, com interação social, mas também tendem a ser impulsivas, né? Então tem características, todo traço de personalidade tem características que são adaptáveis em alguns momentos, em outros não, pode nos favorecer ou não em determinados momentos da vida. E esses traços de personalidade, as características, elas são mutáveis, imutáveis? Como que funciona, tá? A nossa personalidade, ela tende a ser estável no decorrer da vida. Algumas características são estáveis, não vão mudar. Mas a gente pode desenvolver outras, tá? E a gente pode modificar. Por exemplo, vou citar para você uma pessoa que tem um temperamento mais forte, mais nervoso, tá? O que acontece? Quer dizer que essa pessoa sempre vai ser nervosa? Talvez seja um traço de personalidade, um gênero mais forte. Mas ela pode desenvolver a calma. Talvez ela precisa, sim, desenvolver habilidade social, no sentido de conversação, de empatia. Compreende? Compreendo. Agora, como eu faço para identificar o meu tipo de personalidade? Olha só. Aí vai uma dica para todos que estão em casa, né? Que é o nosso telespectador. É interessante que primeiro você comece a avaliar toda a sua história de vida, como se você estivesse fazendo uma linha da vida, tá? E comece a perceber como que foi a sua criação, como que foi o cuidado com seus cuidadores ali naquela primeira infância. E vá percebendo hoje você, como você pensa. Porque o mais interessante é a gente prestar atenção
no que a gente pensa. A maioria das pessoas não param para pensar sobre seus comportamentos, seus sentimentos. O autoconhecimento. Sim. Então, um primeiro passo seria se conhecer, prestando atenção no que você pensa, no que você sente, como você se comporta. A forma que eu reajo às situações. Sim, a forma como você se comporta. Para você começar a identificar os traços de personalidade que você tem. Talvez você se perceba uma pessoa mais tímida, com dificuldade de interação social, né? Então, como eu posso começar a desenvolver? Preste atenção nos detalhes para você identificar, né, esses traços. Sim, né? Às vezes falta uma aceitação por parte do sujeito, né? Até para transformá-los é necessário uma aceitação antes. Sim, há uma aceitação, por isso que a gente tem que pensar sobre o que a gente pensa, sobre a nossa história de vida, sobre como sente, como se comporta, tanto com os outros como com objetos, tá? E quando você percebe que alguns traços estão atrapalhando a sua vida, procurar uma ajuda, um profissional, um psicólogo, né? Para desenvolver algumas habilidades dentro do que você precisa. Tá, e algo que muitas das vezes nós podemos observar é que algumas pessoas, elas rejeitam, repelem outras pelo simples fato de as outras não pensarem como elas, né? Que tipo de comportamento é esse e o que deve ser feito? Olha, essa pergunta ela é muito válida, Zete, porque principalmente hoje nós percebemos que há uma falta de compreensão. E eu acredito que está muito voltado com a falta de aceitação pelo outro, tá? Porque a gente vive isso em diversas ocasiões hoje em dia. A gente pode pegar a questão da diferença sexual. É muito comum isso. Tá? E o que acontece? As pessoas não param para ouvir o outro e aceitá-lo. Por que a sua opinião tem que ser igual à minha? Talvez a sua opinião acrescente na minha. E mesmo que não venha acrescentar, por que eu não posso deixar que o outro pense dessa forma? Apenas trazendo o que eu penso também, sem ter uma imposição, que a minha ideia é melhor que a dele. Então eu acredito que pessoas que estão muito voltadas para si e não olham de forma geral, pensando agora em traços, né? Não olham de forma geral o todo, está muito voltada para si, elas não conseguem perceber, ter uma empatia pelo próximo. A empatia. Que é uma habilidade que a gente precisa desenvolver constantemente na nossa vida. Precisamos aceitar o diferente. Sim, né? Porque que mal há ser diferente, de ter ideias diferentes, né? A diversidade. Sim, é assim que o mundo avança, não é? É verdade. Com pensamentos diferentes. Então, por que não começar a desenvolver uma empatia, uma aceitação pelo outro, uma escuta mais ativa pelo outro, que eu acredito que falta muito. Escutar, entender o outro. Ótimo. Ok, nós vamos agora para um rápido intervalo e logo depois a Natália vai falar sobre como desenvolver as características da personalidade de forma positiva, de forma que vão acrescentar muito na qualidade da sua vida. Já já, não sai daí. Scan Diagnóstico por Imagem oferece a vocês os mais modernos aparelhos em diagnóstico por imagem. Mamografia digital, raio-x digital e ressonância nuclear magnética. Exames processados pelo que há de mais atualizado. Você conta também com uma equipe de especialistas em radiologia altamente preparados. Para sua comodidade, atendemos a diversos convênios de 7 às 18 horas. Scan Diagnóstico por Imagem, Rua Deputado José Augusto Ferreira Filho 95. Telefone 3322-5999. Vindo à Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, equipe especializada para atender todos os procedimentos em um só espaço. Doutora Valéria, ortodontista, periodontista e implantodontista. Doutora Joyce, ortodontista e atendimento a crianças. Doutora Ingrid, endodontista. Doutora Leidiane, protesista e prótese sobre implantes. Clínica Odontológica Doutora Valéria Matos, Praça da Conceição, número 30. Farmácia de manipulação é coisa muito séria. Não entregue sua saúde a quem não possa confiar. Central Pharma, núcleo avançado em manipulação de hormônios e suplementos nutricionais. Central Pharma, uma das 10 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Central Pharma, Rua Raul Soares 43, Caratinga. Ligue 3322-7100 ou peça WhatsApp 9973-7100.
Você não vê a colheita de flor de narciso nos campos da França, mas sente que a fragrância tem uma personalidade única. Você não vê a incansável pesquisa para criar fórmulas de longa duração, mas sente que o batom deixa seu sorriso lindo o dia inteiro. Você não vê a fragrância envelhecendo em barris de carvalho, mas sente que ela tem algo a mais. A beleza não é só o que você vê, é o que você sente. O Boticário. Acredite na beleza. Muito bem, já estamos de volta ao Super Saudável. Hoje eu converso com a Natália Basílio, ela é psicóloga, e nós estamos falando sobre a personalidade, que se bem conhecida e desenvolvida, ela acrescenta em muito na nossa qualidade de vida. Natália, no primeiro bloco nós falamos sobre as diversas características que compõem a personalidade, né? Falamos também sobre algumas que são mutáveis, outras que não podem ser mudadas. Falamos da forma como identificar o nosso tipo de personalidade, né? E de repente alguém de casa pode ter identificado em si uma característica, um traço que vem trazendo prejuízo no seu dia a dia. Então agora vamos falar sobre como desenvolver as características da personalidade de forma positiva, de forma saudável, né? Então, assim, quais são as características, como desenvolvê-las? Fala para nós. Sim. Zete, é importante que nós tenhamos em mente que o desenvolvimento pessoal ele tem que ser constante durante a nossa vida, né? Que nós possamos sempre buscar uma melhoria na qualidade de vida, de forma geral. Olhando por esse âmbito, a primeira coisa que eu penso que nós precisamos desenvolver é uma atitude positiva perante a vida, tá? Porque, principalmente hoje, em meio a tantas turbulências, crises econômicas, as pessoas têm ficado desmotivadas, né? E isso afeta diretamente Há uma pressão na sociedade. Há uma pressão. Então, de acordo com os traços de personalidade, se a pessoa já tem uma tendência a ser mais pessimista, né? E mais pessimista, por exemplo, ou mais tímida, tem uma desmotivação, ela tende a ser mais retraída. Então acaba que os traços eles vão se aflorando, traços às vezes negativos, como a depressão, né? Causando transtornos ou distúrbios. Então, assim, primeiro uma atitude positiva, olhar para a sua vida e perceber o que eu quero melhorar, o que eu quero buscar para a minha vida. E assim buscar uma motivação. Como se busca motivação? O que você espera para a sua vida? O que você ainda quer alcançar que você não alcançou? Como você pode começar? Qual será o seu primeiro passo? Começando sempre com primeiros passos pequenos. Eu gosto de dizer que é um passinho de cada vez que a gente chega lá, tá? Então, assim, agora eu vou pegar um exemplo para você entender. Suponhamos uma pessoa que é muito tímida, só que o sonho dela é ser palestrante. Tá? Uhum. Olha aí, gente, a dualidade. Que desafio. Sim, é um desafio muito grande. Agora eu trago para você, só porque a pessoa é tímida, às vezes mais introspectiva, voltada para si, ela não pode desenvolver uma habilidade de conversação? Claro, gente, que pode. A característica dominante dessa pessoa que eu estou dando um exemplo é a timidez, é a introspecção, mas ela pode desenvolver uma habilidade de conversação em meio ao meio social. Como ela poderia fazer isso, por exemplo? Em pequenos passos. Talvez o primeiro passo para essa pessoa seria puxar a conversa com uma pessoa da sala desconhecida. E aí ela percebeu o nível de dificuldade. Começar. Sim. Conseguiu? Talvez um segundo passo seja ir em um grupo social que esteja uma interação e chegar. Só observar. Conseguiu? O terceiro passo talvez seja iniciar uma conversação. E assim por diante. Mas também, Zé, tem pessoas que têm algumas características, alguns traços que são mais difíceis de ser modificados pelas nossas crenças, né? Aquilo que nós somos constituídos desde a nossa infância, a nossa forma de pensar e de lidar com o mundo. E talvez ela não consiga dar esses passos, esses primeiros passos. E aí entra a ajuda terapêutica, né? Que é muito funcional, principalmente para desenvolver habilidades sociais. Que habilidades sociais são comportamentos que podem ser adquiridos, né? Nós temos, o ser humano é lindo, porque nós podemos modificar a todo momento. É verdade, eu também acho isso lindo. Sim, então nós podemos buscar. Essa maravilha de podermos melhorar a cada dia, né?
Então, assim... Isso traz uma motivação tão boa, né? Sim, e quando eu trago esses pequenos passos, talvez o primeiro passo para uma pessoa que tem uma dificuldade maior, percebeu dentro de todo o programa que nós falamos dos traços, né? Para começar a se identificar, percebendo o seu comportamento, a forma que pensa, a forma que age com as pessoas e consigo própria, né? Talvez um primeiro passo seja buscar uma ajuda terapêutica. E que mal há em buscar ajuda, não é? E o desenvolvimento pessoal, mais ou menos a gente caminha, a gente começa com esses pequenos passos, tá? Buscando sempre motivação. O que eu quero melhorar e percebendo as suas qualidades. É preciso uma meta definida e começar cá no primeiro passo. Sim, na sempre verdade. olhando essa, no caso de ser palestrante, né? Eu serei um palestrante, então a minha meta é falar ao público, Sim. né? Então, sempre visando essa meta em todas as áreas. Pensamos que não precisa se ter uma meta estabelecida, tá? Primeiro, você tem que ter uma ideia do que você deseja, como esse exemplo. Por exemplo, vamos pegar outro exemplo para deixar mais fácil para o público poder entender, tá? Você hoje é apresentadora do programa Super Saudável, tá? E você deseja depois ter mais programas para que você possa desenvolver mais sua carreira, tá bom? É um objetivo. Hoje você foca aqui, correto? O que você pode fazer para almejar esse objetivo de ter mais programas, se desenvolver mais pessoalmente? Talvez a primeira meta que você tenha que ter seja fazer muito bem feito esse programa como você faz. Obrigada. Não é? Talvez seja uma primeira meta. Talvez uma segunda meta, começar a pensar: como eu posso atingir outro programa? Quais temas eu levaria para o público que seria interessante? O que eu preciso acrescentar em termos de habilidade, né? O que Sim. eu preciso aprender? Sim, e às vezes quando você para e começa a pensar como desenvolver algo que você queira melhorar, você consegue perceber, olha, eu ainda tenho uma dificuldade de interação. Então eu preciso melhorar isso. Como eu posso melhorar? Talvez fazendo, como eu já faço programa, já apresento, tem essa interação, talvez uma interação em grupo social, com amigos, onde eu pego a frente, sabe, de algo para fazer e desenvolvendo. Mas não precisa necessariamente ter uma meta já rígida. Você pode sonhar. Eu gosto de brincar que a gente tem que sonhar. O ser humano, enquanto ele estiver sonhando, ele está vivendo, tá? É verdade. Não é? Então você tem que sonhar. Talvez a sua meta é muito maior. Então comece a sonhar. E a partir do momento que você sentou ali, sentiu aquela sensação gostosa de prazer, de pensando se realizando o que você deseja, você começa a estipular pequenos passinhos. A gente começa, é sempre devagar. O que tem meta para mudanças, sempre é isso, um passo de cada vez. E isso serve para tudo, né? Desde um relacionamento conjugal, desde uma dona de casa que deseja melhorar o aspecto do seu lar, o relacionamento ali entre a sua família. Isso serve para tudo, né? Para tudo. Porque está muito interligado aos nossos traços de personalidade, mas muito voltado para o nosso social, o que a gente almeja socialmente para nós próprios. Por exemplo, uma pessoa que estudou até terceira, quarta série, mas o sonho dela é ser psicóloga. É impossível? Hoje ela está mais velha, é impossível? Claro que não. Ela tem que começar a sonhar. Qual o primeiro passo que eu tenho que dar? Porque se a pessoa foca, por isso que eu falei que a gente não pode ter uma meta muito fixa, sem pensar a curto prazo, as estratégias a curto prazo. Porque se ela foca assim, eu quero ser uma psicóloga, mas eu só tenho terceira série, ela já se desmotiva. Ela não consegue perceber que hoje a gente tem meios. Se olhar lá, sim, né? Você tem que olhar sonhando, mas ter o pezinho no chão. Para mim alcançar isso, qual caminho eu vou ter que trilhar? E talvez o primeiro passo seja ir no SESEC e começar a fazer as provas, ir se desenvolvendo. E aí faz o ProUni, consegue uma bolsa, se não tem condições de pagar. Percebe?
Percebo. É um desenvolvimento pessoal constante que a gente tem que buscar na nossa vida. É demais, né? Sim. É muito legal. Eu amo esse poder de transformação que nos foi dado. Sim. Né? E, Natália, há algo mais que você gostaria de acrescentar ao público sobre este tema? Sim. Eu quero fazer uma pequena ressalva em relação à personalidade, porque nós temos os traços, eles são desenvolvidos no decorrer da vida, né? Como eu disse, tem características que são mutáveis e outras não, porque tende a ficar estável um certo momento, né? Alguns traços da nossa personalidade. Mas há também que se ter um cuidado, porque a personalidade, né? A gente tem características que são boas e ruins, adaptativas ou não a determinado momento da vida, né? Mas também há alguns traços que eles começam a se sobressair demais na nossa vida e podem desenvolver transtornos, né? Transtornos de personalidade, como eu falei brevemente já também, e transtornos que hoje é muito comum a gente vê, transtornos depressivos, né? Transtornos de ansiedade, às vezes porque tem traços se sobressaindo. Então é muito importante ter essa observação, que o público em casa possa começar a olhar para si e a se perceber que muitas pessoas estão apenas vivendo, né? Sem se perceber, sem se colocar como prioridade, sem se amar. Então quero fazer essa observação para que você que está em casa possa começar a observar como esses traços têm guiado, né, os seus comportamentos. Talvez o que pode ser mudado, o que pode ser desenvolvido para ter uma vida mais saudável. Ótimo. E esses traços da personalidade que vão no dia a dia, a pessoa fazendo uma autoanálise, que vão mostrar se há um transtorno, se está tendo um prejuízo, né? E essa pauta é tão importante que eu não consigo desenvolver as características positivas, saudáveis, se eu não conhecer os transtornos, né? Então, Natália, eu quero te convidar a voltar no próximo programa para a gente falar de forma específica, né? Então, assim, enquanto o telespectador vai se autoanalisando, observando seus traços de personalidade, no próximo programa a Natália vai voltar. Você aceita? Sim, será um prazer. Vamos falar sobre os transtornos da personalidade, né? Como identificá-los, quais são eles, os mais comuns, né? E como trabalhá-los, como fazer com que a situação seja revertida, né? E que os traços se tornem cada vez mais fáceis de se desenvolver e as características positivas, saudáveis, né? Ok. Ficou alguma dúvida? Quer conversar com a Natália sobre este assunto da pauta de hoje? Entra na fanpage do programa, ela vai postar o conteúdo da entrevista de hoje, você tem toda a liberdade para perguntar, ela vai postar o conteúdo na íntegra, você vai saber um pouco mais e vai poder conversar com ela de forma livre. Entra na fanpage do programa, ok? @supersaudávelsuper. Natália, foi um prazer te receber, muito obrigada, acrescentou demais. Sim. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. Espero que tenha sido de grande proveito. Qualquer dúvida, como a Zete diz, pode entrar na fanpage, que estamos abertos para esclarecimentos. Onde você atende? Eu atendo na Avenida Catarina Simini, número 80. O consultório ele é particular. Ok. E você, querido telespectador, não saia daí, tem mais Super Saudável para você. Você não vê a colheita de flor de narciso nos campos da França, mas sente que a fragrância tem uma personalidade única. Você não vê a incansável pesquisa para criar fórmulas de longa duração, mas sente que o batom deixa seu sorriso lindo o dia inteiro. Você não vê a fragrância envelhecendo em barris de carvalho, mas sente que ela tem algo a mais. A beleza não é só o que você vê, é o que você sente. O Boticário. Acredite na beleza.
Olá, no quadro Super Dicas de hoje nós vamos falar sobre os principais problemas da tireoide. Os problemas de tireoide eles se resumem basicamente nos problemas no funcionamento ou nos problemas na forma da glândula. Os problemas de funcionamento eles se dividem em hipertireoidismo e hipotireoidismo. Hipotireoidismo são aquelas doenças em que há diminuição da produção hormonal pela glândula. No hipertireoidismo já acontece o contrário, é um excesso de produção de hormônios tireoidianos. Nas doenças relacionadas à forma da glândula, principalmente são os nódulos, né, que podem ser benignos, né, na maioria das vezes, mas claro, também pode acontecer o câncer de tireoide. Com relação às causas desses problemas, na maioria das vezes eles são não evitáveis, ou seja, a gente não pode, a gente não consegue fazer com que eles não apareçam. Então a gente tem que focar principalmente na detecção. E como a gente detecta? Através dos sintomas, né? Então, no caso do hipotireoidismo, hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pacientes sintomáticos. Geralmente, os pacientes são diagnosticados em exames de check-up. No caso de hipertireoidismo, os principais sintomas são tremores, perda de peso, o olho esbugalhado, né? Que seria a exoftalmia, e a taquicardia, né, com o coração batendo mais rápido. Então, nesses casos, são sintomas do hipertireoidismo. E nos nódulos tireoidianos, a principal forma da gente detectar é através do autoexame, né? A tireoide se localiza nessa região do pescoço, através de uma palpação simples, a gente consegue detectar os nódulos maiores, né? Hoje em dia, através do aumento do uso da ultrassonografia, também ficou muito mais comum que esses nódulos sejam detectados ao acaso, principalmente nos casos dos exames das carótidas, em que a sonda passa perto da tireoide e o médico pode ver ali alguma alteração. Basicamente, então, os cuidados com relação à tireoide devem ser focados no seu diagnóstico. Então, pedir sempre ao seu médico, principalmente naquelas pacientes mulheres que já tem alguém na família que tem algum problema de tireoide, pedir ao médico, quando for fazer o exame de sangue, que coloque o exame da tireoide, que é o TSH. Outra forma seria no autoexame, né? Então a gente faz o autoexame, é simples, se detectar algum carocinho, alguma coisa, também procurar assistência médica. Em caso de achados ocasionais através de ultrassonografia, o médico mesmo irá encaminhar. Então, os cuidados principais se baseiam no diagnóstico, né? Sempre fazer um check-up, no caso dos sintomas de hipertireoidismo, procurar assistência médica e sempre pedir o seu médico para colocar um exame de TSH durante o seu check-up. Essas foram as dicas de hoje, de uma forma bastante resumida, e até a próxima. Ok, Super Saudável vai ficando por aqui e eu torço de verdade para que você tenha aprendido algo que te transforme, que melhore a sua qualidade de vida. E eu espero você no próximo programa dando continuidade ao tema da entrevista de hoje, a personalidade, seus transtornos e como trabalhá-los, visando sempre o aperfeiçoamento, o desenvolvimento pessoal, porque são fundamentos que vão melhorar tudo que fazemos na vida. Quero agradecer mais uma vez a sua querida companhia. Deus abençoe você, abençoe a sua família e até o próximo Super Saudável para você.